Caminhoneiro salva mulher de acidente inusitado e compartilha um segredo transformador. O sol praticamente judiava da estrada seca. Marco, o caminhoneiro, sentia o calor escaldante atravessar o vidro do caminhão e tocar sua pele. A poeira levava consigo as lembranças de um passado que ele preferia esquecer. Ele dirigia por aquele caminho deserto, cercado por montanhas áridas e o céu azul sem nuvens, quando um barulho estrondoso cortou o silêncio ensurdecedor. Um pequeno carro estava capotado na beira da estrada, as rodas ainda girando em desespero. Um baque doído ecoou em sua mente. A adrenalina bombardeara suas veias. Ele parou bruscamente, as rodas do caminhão cantando enquanto saltava para fora. O coração pulsava na garganta enquanto corria em direção ao veículo destruído. A visão era um pesadelo. Um carro amassado, a fumaça subindo lentamente e, mais importante, alguém preso lá dentro. Marco se aproximou e viu uma mulher jovem, Clara, sentada no banco do motorista, o olhar vazio e ferimentos visíveis pelo corpo. A cena era surreal, um misto de confusão e dor. Ele tentou puxá-la para fora, mas as portas estavam emperradas. Apressadamente, conseguiu abrir uma delas, e ao tocar seu braço, sentiu um frio correr pela espinha ao ver que no meio do caos, aquele rosto era conhecido. Era a filha desaparecida de sua irmã, com quem não falava há mais de 10 anos. Clara? A voz dele falhou, repleta de um choque insuportável. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas e medo. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando em vão manter a compostura enquanto um ataque de emoções quase o derrubava. No fundo da alma, um nó se formou. A irmã e todas as feridas não cicatrizadas voltaram à tona. Dificilmente ele poderia esquecer o passado, aquela discórdia que parecia seguir seu rastro. Eu não sei, eu estava fugindo. Clara sussurrou, antes de um tremor a dominar. Alguém estava atrás de mim. O que isso significava? Quem seria essa pessoa capaz de causar tanta dor? Enquanto se esforçava para acalmá-la, lembranças começaram a se misturar com o presente. Marco sentia que a vida tinha um jeito cruel de juntar as peças. Do quebra-cabeça. Suas perguntas se acumulavam como tempestade em um céu claro e ensolarado. E antes que pudesse explorar mais, um carro fez uma curva brusca, parando à distância. Era um rosto inconfundível, um rival de outros tempos, alguém que conhecia muito bem a dinâmica de sua família e seus segredos. O ex-colega, com um sorriso quase ameaçador, observava à distância. "Olha quem eu encontrei!" ele gritou, provocando um aperto no peito de Marco. O coração dele acelerava, sabendo que a presença daquele homem poderia trazer à tona segredos ainda mais sombrios, capazes de desmoronar tudo o que ele amava. A situação ficou elétrica. Não era só a vida de Clara que estava em jogo. Aquele acidente poderia ser muito mais do que um simples infortúnio. Marco olhou para ela, que agora estava em estado de choque, o coração batendo rápido em sua caixa torácica e a urgência de proteger ela crescente. Poderia aquilo ter sido uma armadilha? E se a verdade que Clara guardava fosse mais dolorosa do que imaginava? Como ele iria enfrentar seus próprios fantasmas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marco fixou os olhos no ex-colega. Aquele sorriso que parecia um veneno. A tensão no ar era palpável.
O coração dele batia acelerado, mas não podia se dar ao luxo de hesitar. Clara estava ali, ferida e assustada, e ele precisava agir. Jogou um olhar protetor para ela, tentando transmitir segurança. Fica aqui, não se mova, ele disse, a voz grave e firme, embora o medo lhe apertasse o peito. Com passos decididos, Marco se afastou. Para encarar aquele homem. O que você quer? Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Só vim ver o show, o rival respondeu, cada palavra carregada de desprezo. Parece que você sempre se mete em problemas, não é, Marco? Mas desta vez você encontrou alguém que merece uma boa conversa. Um barulho cortou a atenção. O motor do carro de Clara, que antes estava quase parado, roncou e uma fumaça mais densa começou a sair debaixo do capô. Marco girou rapidamente, seus instintos gritando. Clara precisava ser retirada dali, e rápido. Os olhos dela buscavam o dele, um apelo silencioso que o fez sentir um nó se formar na garganta. Antes que ele pudesse pensar, o rival disparou, em ação. Avançou. Pegou Clara pelos braços e a puxou com força. Marco gritou, solta ela. Um impulso incontrolável o fez correr. Ele agarrou o rival pelo braço e lançou o corpo dele para longe. Clara gritou, mas não era de dor. Era um grito claro, cheio de pavor. Marco hesitou, uma fração de segundo, mas tudo mudou quando ouviu o que ela disse. Pai. A palavra ecoou como um tiro na noite. O mundo de Marco se desfez em um instante. O que ele ouviu não fazia sentido. Olhou para Clara, seus olhos ricos de confusão, e em seguida para o homem que tinha à sua frente. Você está brincando. Marco balbuciou, ainda sem conseguir processar. A dor, nas palavras dela, cortou mais fundo que qualquer golpe. Você é meu pai? Surpresa. O rival sorriu agora sem nenhum traço de malícia, mas havia uma ironia que a transformação do rosto não escondia. Eu sempre fui seu pai, Marco, e você é o último a saber. A história que você pensou que conhecia foi muito bem planejada. A mente de Marco girava. Lembranças tiveram um novo significado. A ausência do pai, os sussurros da família, a rixa com esse homem. Tudo se encaixava de maneira distorcida, quase inacreditável. Clara também era parte daquela história. Os laços se entrelaçavam de forma perturbadora e confusa. Você não pode ser. A cada palavra, Marco sentia que o chão desaparecia sob seus pés. A verdade que ele nunca soube. O passado que sempre carregou em silêncio, tudo veio à tona em fragmentos. Um misto de raiva, dor e traição brotava dentro dele. Clara estava em estado de choque, olhando entre Marco e o homem que se autodenominava pai. O ar estava pesado, as palavras sombrias e profundas ecoando entre eles. O motor do carro continuava a roncar, como um aviso sinistro. O que você fez com ela? O que está acontecendo aqui? Marco disse, a voz tremendo, repleta de emoção. As respostas poderiam mudar tudo, mas ele não estava preparado para ouvir mais verdades. Não assim. Você vai descobrir. Tudo isso é só o começo. O homem sorriu. Uma expressão misturava prazer e ameaça. E naquele momento, o carro explodiu em umas chamas. A luz ofuscante os envolveu, e o grito de Clara se perdeu no ruído ensurdecedor. O calor era intenso. Marco só teve tempo de puxar Clara para o lado. O que eles achavam que conheciam agora estava em chamas, e os segredos ainda estavam por vir. A estrada, antes tranquila e deserta, agora carregava a tensão da revelação e do perigo, e assim todos foram empurrados para um novo caminho. Uma história que seria muito mais obscura do que poderiam imaginar. Marco sentiu o medo crescer enquanto a fumaça tomava conta,
e uma pergunta ficou reverberando em sua mente. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O carro explodiu em uma luz ofuscante, e Marco não teve tempo de pensar. Num reflexo, ele puxou Clara para longe. O calor intenso da explosão queimou sua pele, e o som ensurdecedor inundou seus ouvidos. Ele caiu de joelhos, segurando Clara, seus olhos fixos no fogo que consumia, o que até então parecia ser um dia qualquer. Clara tremia. Marco, o que foi isso? Ela olhava para a fumaça e para o homem que uma vez acreditou ser seu pai, agora apenas um espectro ameaçador. Marco tentou acalmá-la, mas seu coração bombava como um tambor. O caos ao redor era uma tempestade, e ele sentia que cada batida de seu coração era um lembrete da fragilidade de suas vidas. Então, o que restou do carro começou a desmoronar, a metal queimado e retorcido se deslocando, revelando algo que deveria permanecer oculto. Algo brilhante, um objeto que, em meio ao desespero, agora reluzia sob a luz do sol. Marco, tomado pela curiosidade, se aproximou, sem saber que esse seria o momento que mudaria tudo. Quando se agachou para olhar, seu estômago revirou. Lá estava uma caixa, pequena e adornada, mas visivelmente danificada pelo impacto. O rosto de Marco tremeu ao notar o que estava gravado nela. Um símbolo que ele conhecia muito bem era o logo da companhia que seu pai tinha fundado. Mas as memórias se misturavam com o medo e a raiva. Marco, não! Clara gritou, mas foi tarde demais. Ele não conseguiu resistir. Abrindo a caixa, uma série de documentos bem organizados se espalharam, e a fumaça do fogo ao fundo parecia desvanecer, tornando tudo mais claro. Era uma pasta plena de segredos, cartas, documentos legais, fotografias, tudo com o nome de Clara. Ele ficou paralisado ao perceber. Estas são suas origens. O mundo girava enquanto ele tentava entender. Você não é apenas a filha da sua mãe, Clara. Essas cartas falam de um testamento, um legado que envolve a nossa família. Os olhos dela se alargaram, refletindo um misto de temor e confusão. O que está acontecendo, Marco? Essa caixa é minha? Voz dela tremia. A cada palavra, o espaço entre eles parecia se encurtar, e Marco sentia que os mundos deles se entrelaçavam de um jeito que ele nunca pensou ser possível. E foi nesse momento que a revelação mais devastadora do dia brotou. Entre as cartas, uma fotografia em particular fez Marco morder os lábios. Em que imagem de uma mulher que ele reconheceu, sua mãe. O coração parou por um instante enquanto ele olhou para Clara. A semelhança era inegável. Você é nossa irmã. Um silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo estourar das chamas atrás deles. Clara parecia congelada, a mente dela tentando processar cada pedaço da informação. Como assim, irmã? Isso não pode ser verdade. E se for, Clara, o que mais nós não sabemos? A certeza estava ali, mas o desespero a acompanhava. Ele nunca havia imaginado que as mentiras por trás de suas vidas fossem tão complexas, tão entrelaçadas. O que ele soubera sobre a disputa familiar agora se desvanecia em um mosaico de revelações. A risada do homem que se dizia pai ecoou atrás deles, como se ele estivesse à espera desse momento. Vocês não têm ideia do que isso realmente significa, certo? As peças ainda estão por se encaixar, e com essa bomba, tudo parecia desmoronar novamente. Marco olhou para Clara e no seu olhar havia um abismo de perguntas e incertezas. Com a caixa ainda em suas mãos, ele sentiu a urgência crescer. O que mais estava por vir? Que segredos estariam prontos para vir à tona? O tempo estava correndo, e o passado deles finalmente os alcançava. Marco ficou paralisado,
segurando a caixa, enquanto o passado e o presente colidiam. O que ele pensava ser uma simples revelação agora parecia um labirinto sem saída. Clara o observava, a expressão distorcida em choque e incredulidade. As palavras, mesmo nascentes, tremiam entre eles, como se o ar estivesse carregado de tensão. Eu sou sua irmã? O eco da pergunta de Marco soou mais como uma dúvida angustiante do que um testemunho de verdade. Clara piscou, as lágrimas brotando, e ele podia ver os pensamentos se agitando em sua mente, virem como um redemoinho de emoções. Isso não pode ser verdade. O que está acontecendo aqui? O desespero em sua voz era palpável. Mas antes que Marco pudesse responder, uma sombra se aproximou. O homem que se dizia seu pai, agora mais uma vez no centro da cena, olhava para eles com um sorriso que não era de felicidade, era de triunfo. Vocês finalmente perceberam. Ele ergueu as mãos, como se estivesse aplaudindo, mas o olhar era venenoso. A verdade é muito maior do que cada um de vocês pode imaginar. Essa família estava destinada a se destruir por dentro, e agora vocês são apenas peças em um jogo maior. Que jogo? O que você quer de nós? Marco exigiu, atenção fazendo sua voz soar mais grave. Clara, tremendo, avançou um passo atrás dele, como se buscasse proteção. Uma conexão. Ah, meu querido filho, você realmente não sabe. Tudo isso envolve muito mais do que a busca por respostas. É sobre poder, dinheiro e, para vocês, um pequeno cadáver na história de nossa família. A expressão de alívio no homem se transformou em uma espécie de prazer sádico. Marco sentiu um frio na barriga. Um cadáver? Do que você está falando? Você está ficando maluco. No entanto, a percepção de que algo mais sinistro estava por trás daquela revelação agia como um veneno em suas veias. Ele olhou para Clara, percorrendo seu rosto, buscando alguma explicação. E nesse momento, ele percebeu. Clara mantinha algo em sua expressão, como se uma verdade estivesse prestes a vir à tona. Ele não é o único que esconde segredos, Marco. Ela disse com uma voz firme, surpreendendo-o. Tem algo que você precisa saber. Antes que pudesse responder, outra explosão irrompeu no ar. Não era o carro, mas sim uma série de tiros, como relâmpagos cortando o céu claro. O homem virou de repente em choque e o frenesi tomou conta da cena. Marco agarrou Clara, puxando-a para trás com toda a força. Corram! Seus instintos entraram em ação, mas em meio ao caos, Marco viu uma figura conhecida surgindo no horizonte. Era a mãe deles, uma mulher que ele pensara estar morta. O rosto de Clara se iluminou com um reconhecimento de horror. Não pode ser verdade. A mãe deles estava armada, seus olhos fixos no homem que a havia abandonado. Você nunca deveria ter mexido nesse passado. Ela estava furiosa e determinada, mas o olhar de Marco estava entrado em confusão. O que estava acontecendo? A família que ele achava que não existia agora estava diante dele, caindo no abismo de um drama incompreensível. Você está viva? A confirmação era um balde de água fria. Era tudo um grande jogo? Clara virou-se para a mãe, o desespero refletido em seus olhos. Mas o tempo não parou para ouvir suas perguntas. E então, do chão, a caixa que Marco segurava começou a brilhar. Era um objeto redondo, um colar com o mesmo símbolo que ele havia visto nas cartas, mas agora emitia uma luz intensa. A mãe olhou para ele e gritou: "A verdade, o que você tem é a chave para nosso passado e nosso futuro." Marco ficou perplexo. O que essa peça tinha a ver com tudo isso? Ele sentiu o nó na garganta apertar. Assim, sem um último aviso, o chão sob eles começou a tremer, como se a própria terra estivesse se revoltando contra os segredos que tinham sido enterrados. Com a confusão aumentando, Marco olhou para Clara,
o desespero estampado em seus rostos. O que mais eles não sabiam? E outros segredos e traições estavam ocultos na história daquela família? E antes que pudesse tomar uma decisão, ele soube que uma escolha tinha que ser feita. Quem ele realmente era? O que significava realmente ser parte dessa família? E na confusão, a maior pergunta de todas surgiu. A verdade realmente os libertaria ou os aprisionaria ainda mais? O chão tremeu sob os pés de Marco e o pânico tomou conta dele e de Clara. O colar brilhava em suas mãos. Uma peça central em um quebra-cabeça de segredos e mentiras. Mas antes que conseguissem processar a situação, mais tiros ecoaram e a poeira subiu, tornando o ar denso. Marco virou-se para a mãe, prestes a perguntar o que estava acontecendo, quando algo inesperado aconteceu. Ela pôs a mão na bolsa e puxou um objeto pequeno, acenando descontroladamente. Era um controle remoto. Não! Marco gritou, mas já era tarde demais. Ela pressionou um botão. Uma explosão, maior que a última, ocorreu a poucos metros deles. O chão se partiu, pessoas gritaram, e o pânico se espalhou como um incêndio em um campo seco. A caixa que Marco segurava voou de sua mão, se perdendo no caos. Ele não tinha tempo para procurar, pois viu a mãe desabar contra o chão, atingida. O mundo girou, e a imensidão daquela revelação parecia pequena perto da dor que ele sentia ao ver o corpo dela no chão. Vamos, Clara, ele puxou. A irmã e eles correram para longe do incêndio, mas a mente de Marco corria em outra direção. Sua mãe estava do lado dele, e agora não estava mais. Ele olhou para Clara, que caída em prantos, e foi então que algo brotou dentro dele. Temos que encontrar o controle. Temos que saber o que ela realmente fez. Clara o olhou com olhos arregalados. Você está falando sério? Agora não é hora. Mas ele não ouvia. O desejo de entender suas origens e o que precisava para seguir em frente a consumia. Ele precisava da verdade. Com a adrenalina pulsando nas veias, Marco cavou na poeira do chão, buscando qualquer sinal do botão que ativou tudo aquilo. E enquanto procurava, uma pequena caixa metálica apareceu, diferente da que ele encontrara antes. Esta era mais polida e estava trancada. Marco! Clara gritou, olhos fixos em uma silhueta se aproximando na fumaça. Era o homem, o que se dizia pai, que conseguira se afastar do fogo. O sorriso em seu rosto não era de surpresa, mas de satisfação. Vocês realmente acham que é só isso? Ele se aproximava, a voz carregada de ironia. A verdade é que vocês são apenas joguetes em um plano muito maior. E eu sou o maestro. Clara, você não sabe quem realmente é. O coração de Marco disparou. O que você quer dizer com isso? O que você fez com a nossa mãe? Essa história vai muito além do que você imagina. Clara, você nunca soube, mas o que está dentro daquela caixa é a chave para tudo. E tenho certeza que seu verdadeiro pai está muito interessado em você. A última frase dele cortou o ar e tudo parou. O dia ensolarado e brutal agora parecia um breu opressivo. Clara, que até então parecia a vítima pura, tinha uma expressão que mudava rapidamente. Desespero, dúvida, até mesmo uma sombra de malícia. Era se ela se perguntasse se tudo o que sabia era real. E pela primeira vez, Marco viu a fissura na confiança que tinha. Quem é meu verdadeiro pai? Clara perguntou, a voz tremendo, a raiva contida queimava aos poucos. Aquele que sempre esteve por trás de tudo isso, o homem respondeu, um sorriso satisfeito nos lábios. O que você e Marco não sabem é que sua mãe não fez apenas uma escolha. Ela traiu a família, e agora todos nós estamos pagando o preço. Um arrepio percorreu a espinha de Marco. O que ele pensou que entendia sobre seu passado e o passado de Clara estava desmoronando em sua frente. Que segredos estavam escondidos nas sombras?
Que traumas ainda tinham que ser enfrentados, justo quando a tensão arrebentava e a realidade se tornava opressiva. Um grito atravessou a cena. Era sua mãe, levantando-se, coberta de poeira, mas com um olhar que queimava com intensidade. Marco, não, você não consegue imaginar as consequências do que você está prestes a descobrir. Ele congelou. O cenário em sua frente fazia o chão sob seus pés parecer mais instável. Clara e Marco trocaram olhares confusos enquanto o passado explodia ao seu redor, e novas verdades se desenrolavam diante deles. O que mais estavam prestes a descobrir sobre si mesmos e suas famílias? O que o futuro guardava agora que a verdade estava finalmente prestes a ser revelada? O medo e a dúvida os envolveram mais uma vez, e a incerteza deixou um gosto amargo no ar, como uma nuvem pesada prestes a explodir. O chão tremeu sob os pés de Marco, e o pânico tomou conta dele e de Clara. O colar brilhava em suas mãos, uma peça central em um quebra-cabeça de segredos e mentiras. Mas antes que conseguissem processar a situação, uma sombra crescente os envolveu, e um grito distante cortou o ar. Marco, Clara, a voz de sua mãe era um eco desesperado. Eles olharam para trás, e Marco viu a mulher, agora erguidas, mas seu rosto estava pálido, como se a vida estivesse sendo sugada dela. Dentro da caixa, o que você tomou? Não. Ela parecia enlouquecida. O homem que se dizia pai riu, um riso que não era humano. Não adianta, minha querida. A verdade tem seu preço, e ela sempre cobra. Ele se aproximou devagar, os olhos escaneando a câmara de ar ao redor. Marco apertou a mão de Clara. O que você sabe sobre isso? A pressão em seu peito aumentava e ele sentiu a necessidade de proteger Clara a todo custo. Mas antes que qualquer resposta surgisse, uma explosão repentina e ensurdecedora cortou o silêncio. O chão sob eles ruiu e uma cratera se formou, como se a terra estivesse se abrindo para engolir suas verdades. Marco e Clara foram arremessados para longe, caindo em um mar de poeira e destroços. O desespero tomou conta quando a fumaça os envolveu, e os gritos crescentes do tumulto preenchiam a cena. Ele ergueu a cabeça e viu sua mãe ser arrastada para longe, a expressão de terror cravada em seu rosto. O homem-sombra apanhou e a puxou para trás, como se um plano oculto estivesse se desenrolando. A luz do dia desapareceu enquanto os pedaços da realidade pareciam se despedaçar. Marco se levantou, sua mão ainda segurando a de Clara. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas o som afundou sob a cacofonia, e então algo impressionante aconteceu. Clara, em meio ao caos, puxou a caixa de volta para si, como se um impulso sobre-humano a guiava. Marco, olhe, a voz dela era um misto de pânico e determinação. Quando ela abriu a caixa, uma luz ofuscante irrompeu, quase mágica. Era tão intensa que Marco teve que fechar os olhos e proteger o rosto. Quando a luz se dissipou, a cena ao redor mudou de forma dramática. O chão estava coberto de uma luz prateada, e as figuras pareciam congeladas, inclusive o homem, cuja expressão estava presa em um riso maníaco. Marco olhou para Clara. Seu rosto era agora sereno, quase distante. O que você fez? Ele mal conseguia formular as palavras. Este é o nosso legado, Marco. Tudo ligado a isso. Ela levantou a caixa acima de sua cabeça, como uma espécie de artefato sagrado. Mas havia algo mais. Uma sombra se projetava sob ela, um contorno que parecia crescer e absorver a luz ao redor. Marco sentiu um arrepio. O que está acontecendo? Ele precisava saber. Clara. E antes que qualquer um pudesse se mover, a forma tomou uma aparência sólida.
Era uma entidade, uma figura de fervorosa escuridão que se ergueu dos destroços. Os olhos brilhavam com uma intensidade inalcançável. Vocês despertaram algo que não deveriam, disse a figura, a voz ecoando como se viesse de um abismo. A visão de Clara mudou. Estava absorta, os olhos esmiuçados de compreensão. Você está aqui? O terror na voz dela era palpável. Sim, querida. Você finalmente me encontrou. A escolha que você fez pela conexão. Por seus laços de sangue, a entidade respondeu, a presença iluminada pela luz prateada em torno de Clara. Clara estremecia. Você é? Sou o que está enterrado, o que conecta vocês a esse passado. A entidade começou a se desvanecer, mas a essência dela sugava tudo ao redor. O verdadeiro poder surge da dor, das mentiras, e vocês, meus filhos, precisam decidir se desejam seguir o caminho que sua mãe escolheu ou se farão uma nova escolha. Marco estava paralisado, um nó na garganta o impedia de respirar. O que mais ela escondia? A caixa, antes um mero objeto, agora parecia um portal para a verdade. A entidade mergulhou na escuridão, levando consigo dilemas antes impensáveis. Escolham sabiamente, pois a verdade os libertará, ou destruirá. E justo assim, a luz se apagou, e Marco se viu de novo em meio ao caos. Clara olhou para ele, a confusão transparecendo. O que fazemos agora? Ele não tinha resposta, apenas a certeza de que estavam no limite de descobrir algo que mudaria tudo. Enquanto tudo girava em torno de segredos e novas direções, Marco sabia que não poderia simplesmente correr. A escolha estava diante deles, e eles fariam frente a isso. Mas a que custo? Marco sentiu o mundo girar ao seu redor enquanto a luz prateada da caixa iluminava tudo. O ar estava pesado de expectativa, e o silêncio era ensurdecedor. O homem que se dizia seu pai estava parado, com um sorriso arrogante nos lábios, como se soubesse algo que eles não sabiam. Clara olhou profundamente nos olhos dele, angustiada e confusa. Clara, você precisa entender. Aquilo que está ligado ao nosso passado não é só um objeto qualquer, disse Marco, sua voz quase um sussurro. Acho que é mais do que isso. É uma conexão. Pode ser a chave para tudo. Mas antes que algum dos dois pudesse explorar a dimensão daquela frase, a figura sombria pigmeou o movimento. A entidade, ainda envolta em uma aura aterradora, começou a se dissipar lentamente. Mas ao invés de desaparecer, ela se moldou em algo mais sólido. Uma forma familiar emergia. E Marco sentiu como se as marés da revelação mudassem drasticamente. Marco, Clara sussurrou, seu rosto se tornando pálido. O que é isso? E então o rosto surgiu da escuridão. Marco ficou paralisado ao reconhecer aquela expressão. Era a mãe deles. Mas não era uma mãe que ele conhecia. As características eram mais jovens, como se ele estivesse olhando para uma versão dela antes dos pesares do tempo que a consumiram. Você não deveria estar aqui, o homem resmungou, sua voz mais grave, a raiva emergindo. O que deveria ser um momento de reencontro se transformou em um pesadelo. Clara olhou para Marco, os olhos dela refletindo uma combinação de esperança e terror. Mãe? Ela deu um passo à frente, o coração pulsando como se quisesse sair do peito. A mulher, ou o que Marco acreditava ser sua mãe, balançou a cabeça, um olhar de tristeza preenchendo seu rosto. Clara, você precisa saber. Eu fiz escolhas. Tornei-me refém de um jogo que nunca quis jogar. E logo depois, com um olhar de culpa e desespero, completou. Seu verdadeiro pai não é ele. Marco se sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. As palavras dela ecoavam em sua mente e a revelação o atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo?
ele exclamou. Clara estava congelada, seus olhos arregalados. O caos ao seu redor parecia se apagar, e a única coisa que restava era aquela explosão de segredos. A mulher olhou para o homem. Você sempre soube, não é? Que sua natureza é diferente. Ela se virou para Marco e Clara novamente. Vocês não têm ideia do que realmente é a nossa linhagem. Linhagem? Do que você está falando? Marco estava perdido. A verdade parecia uma teia emaranhada de confusão. Você e Clara, ela prosseguiu, a voz agora mais serena. Vocês não são apenas irmãos. A conexão que vocês têm é mais poderosa do que qualquer um de nós imaginou. E isso vem de um legado que está ligado a um antigo poder e um grande mistério. Poder? O que você quer dizer com isso? Clara fez, seu olhar intensificando. Então, antes que pudessem processar o significado daquelas palavras, um grito cortou o ar. Era claro, agudo, quase ensurdecedor. Marco se virou e viu a figura do rival de antes, que havia se aproximado furtivamente. Vocês trouxeram de volta o quê? Não deveriam ter despertado. Estão brincando com o fogo. E no momento seguinte, ele puxou um objeto brilhante da bolsa, um colar girando com poder malicioso. A luz emanava dele, tomando a atmosfera, e Marco sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O homem se tornou uma sombra, seus olhos brilhando com um desejo feroz. Agora, me dê o que é meu. Em um movimento repentino, o homem atingiu Clara, fazendo-a cair. Marco gritou e tentou correr, mas foi interrompido pela explosão de trás dele. Uma parede de chamas e destroços se ergueu, engolindo tudo. Ele se virou para o que restava da mãe e da caixa, com a mente fervilhando em descrença. Tudo o que ele pensava conhecer estava mudando e desmoronando na frente dele. E nesse momento de caos e dor, algo dentro dele estalou. Ele percebeu que essa jornada não era apenas sobre descobrir a verdade, mas sobre a luta pelo poder e pelo controle. Os vínculos de sangue, que ele achava que eram seguros, mudavam de forma, e a linha entre certo e errado se tornava cada vez mais tênue. Ao olhar para Clara, ele viu um brilho ambos no olhar dela e lá havia uma determinação. Vamos descobrir o que somos de verdade. Mas será que eles estavam prontos para encarar isso? Eles nem imaginavam o que ainda estava por vir. A cada momento, a sombra da verdade inchava e se aproximava. E uma pergunta aterrorizante persistia. Até onde você iria para proteger o que ama? Clara e Marco estavam cercados por uma nuvem espessa de incerteza e pavor, com o passado e o presente se entrelaçando de maneira aterradora. O homem, o que se dizia pai de Marco, avançou em direção a eles, seu sorriso maligno, destruindo qualquer esperança que restava. A fumaça ainda flutuava no ar, os ecos da explosão ressoando como um tambor na mente de Marco. Ele decidiu que precisava proteger Clara a qualquer custo. Fique atrás de mim, Marco ordenou, sentindo a adrenalina pumped em suas veias. Ele ficou frente a frente com o homem, que parecia se deliciar com o desespero naqueles olhos que antes considerava familiar. O que você quer de nós? A voz de Marco saiu mais firme do que ele se sentia. Ah, meu caro, o homem lançou uma risada sarcástica. Você está prestes a descobrir, e você, Clara, é a peça que falta no meu quebra-cabeça. Ele gesticulou como se estivesse apresentando um espetáculo, e Clara piscou, confusa, sentindo a tensão aumentar. De repente, a mãe deles, agora totalmente ereta, gritou. Cuidado! Marco se virou justo a tempo de ver o homem lançar um braço em direção a eles, mas ele não seguiu. Ao invés disso, uma onda de energia percorreu a atmosfera, e a caixa metálica que Clara segurava começou a vibrar. Um brilho ameaçador emitiu dela, e todos na cena, até mesmo o homem, pararam, como hipnotizados. Isso não pode estar acontecendo. O homem balbuciou.
como se sentisse o poder que emanava da caixa, quase visceral. Por que você tem medo? Marco quis saber, o coração acelerado, a mente girando com a intensidade do momento. O que realmente há na caixa? A mulher mais jovem, a mãe deles, se aproximou, suas feições transparecendo uma mistura de amor e tristeza. Vocês não entendem. Tudo isso era para protegê-los. Vocês são mais importantes do que imaginam. A linhagem de vocês carrega uma força que não deve ser subestimada. A cada palavra dela, parecia que um véu caía, revelando camadas de segredos. Mas o homem, ainda na sombra, apenas riu, mais do que antes. Protegê-los ou manipulá-los é tudo uma questão de controle. E o que está no passado, ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. Esta família sempre foi marcada por traumas e dores. Vocês não sabem, estou falando de poder, poder de verdade. O clima ficou tenso e Clara olhou para Marco. O que isso significa? Ela perguntou, a voz tremendo, enquanto o calor da situação aumentava, fazendo suas mãos suarem. Antes que Marco pudesse responder, uma luz ofuscante iluminou o ambiente, como um raio rasgando o céu. Ao olhar para cima, seus estômagos se apertaram. Uma figura flutuava acima deles. Não era qualquer figura. Era um ser etéreo, envolto em chamas azuis. A expressão no rosto do homem se transformou em terror. Ele sabia que estava em apuros. Mas a figura não estava ali para punir, mas para falar. Com uma voz que ecoava como o som de 1000 bengalas, ela declarou: vocês carregam o peso que nenhum de vocês pode imaginar. O verdadeiro pai de vocês é não quem pensavam. Marco, você foi enganado desde o começo e sua mãe fez sacrifícios por você. Por vocês. Não, isso não pode ser verdade. Marco gritou, a mente girando em passos desenfreados. Como assim? Quem é ele então? E como se uma lâmina cortasse, a figura apontou para o homem atrás deles. Ele é o que criou a sombra, mas não é o Criador. O verdadeiro Criador é alguém que está muito mais próximo do que você imagina. O mundo de Marco desabou. As únicas certezas que tinha estavam se desvanecendo e tudo se transformava em um pesadelo surreal. Enquanto as palavras da entidade reverberavam em sua mente, ele olhou para Clara e o rosto dela estava confuso, mas ao mesmo tempo iluminado por uma nova coragem. Marco, o que você não está dizendo? O tom de Clara era quase urgente. Antes que pudesse responder, um eco surpresa tomou conta da cena. Era o som de uma porta se abrindo, e uma figura conhecida surgiu das sombras. O coração de Marco parou. Era alguém que acreditava estar muito longe, mas agora parecia mais real do que nunca. Era sua avó, mãe do homem que se dizia pai. E ao vê-la, a verdade poderia finalmente ser revelada. Mas que verdade seria essa? O chão tremia mais uma vez, e a identidade de todos estava prestes a se desenrolar. Marco sentiu a dúvida se intensificar. Até onde eles iriam para saber? E o que mais estavam prestes a descobrir sobre quem realmente eram? Clara e Marco estavam paralisados, os olhos fixos na figura que emergia das sombras. O coração de Marco disparou. Aquela mulher, que parecia sua mãe mais jovem, evocava uma montanha de memórias misturadas com confusão. A atmosfera estava carregada, como se o ar estivesse prestes a explodir. Por que você nunca falou sobre isso? Clara murmurou, a voz tensa. Marco sentiu uma tempestade de emoções, entre a dúvida e a esperança. O homem que se dizia pai apenas observava, parecendo cada vez mais ameaçador. O brilho na caixa de Clara pulsava, e ele soube que algo monumental estava prestes a acontecer.
Vocês não podem escapar do que são. A mulher disse, seu tom grave reverberando no ar. A verdade sempre vem à tona, e vocês carregarão esse peso eternamente. Do que você está falando? Marco exigiu, sua frustração crescendo. Não havia tempo para rodeios. Quem é você realmente? A figura girou lentamente o rosto, expressando dor. Eu sou a única que pode explicar, a única em quem vocês podem confiar. Ela disse em um sussurro. Mas Marco sentiu que a tensão no ar era insuportável. Então, a entidade etérea começou a desaparecer, dissolvendo-se na fumaça que ainda pairava. Mas, antes de sumir por completo, uma luz intensa a iluminou por um segundo. E nesse instante, algo chocante ocorreu. É hora de revelar a verdade, a verdadeira ligação entre todos nós. A voz ressoou e o chão começou a tremer novamente. Uma onda de energia presa por milênios se libertando. O homem que se dizia pai soltou um grito de desespero que ecoou no ar e então, em uma fração de segundo, ele desapareceu em uma explosão de sombras. O silêncio tomou conta do ambiente. Marco sentiu uma nova presença. Mas o que apareceu não era a mulher, agora se revelando como sua mãe. Era um menino, talvez a mesma idade de Clara, com olhos profundos e histórias escondidas naqueles olhos. Ele tinha uma semelhança surpreendente com Marco. O que? Clara sussurrou, olhando entre Marco e o garoto, a voz trêmula e confusa. Chegou a hora de vocês conhecerem a verdade, disse o menino, sua voz suave, mas firme. Eu sou o verdadeiro herdeiro, não vocês. A frase atravessou o ar como uma faca. Marco sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Quem era aquele garoto? Clara olhou horrorizada. O que você quer dizer com isso? Eu sou o legado que sua mãe escondeu. O que houve entre ela e seu pai foi mais que uma traição. Ele não é o que vocês pensaram que era. Ele me manteve em segredo porque temia o que eu poderia fazer. O menino olhou para o espaço vazio onde o homem esteve há segundos. E agora, com a energia que vocês despertaram, eu posso reivindicar meu lugar. Mas como assim? Marco estava paralisado, tentando entender. As dúvidas estavam se multiplicando, como sombras dançando ao redor. Isso não faz sentido. Vocês estão apenas tentando nos manipular. Não, o garoto gritou, seu tom urgente. Vocês precisam saber que não somos apenas uma família desfeita. Somos a chave para um poder ancestral que foi escondido por muito tempo. E o homem que você pensou que era seu pai, ele quer usar esse poder para controlar tudo. Então, o que vamos fazer? Clara perguntou, a voz ficando mais firme. Ela estava começando a se recuperar do choque inicial. Como podemos nos proteger de tudo isso? O garoto sorria, mas não era um sorriso tranquilo. Era uma mistura de intensidade e desafio. A única maneira de garantir que isso não aconteça é unindo nossas forças. Precisamos trabalhar juntos. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como se o próprio universo estivesse se revoltando. Clara e Marco se entreolharam, o medo dançando entre eles. Mais uma vez, e no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. O que mais estava escondido que poderia mudar tudo? O que foi que eles acabaram de descobrir? O que mais a verdade revelaria? E agora, com um novo aliado, poderiam enfrentar o que estava por vir. O tempo parecia desmoronar quando o menino que dizia ser o verdadeiro herdeiro olhou para Marco e Clara, suas vozes ressoando como trovões em meio ao caos. O coração de Marco batia forte, pulsando com a adrenalina do momento, enquanto suas esperanças e medos colidiam dentro dele. Precisamos agir agora, gritou Clara, seu olhar determinado fixo na entidade. Dizer que somos a chave é fácil, mas o que isso realmente significa? O que temos que fazer? O garoto sorriu, sua expressão refletindo um misto de confiança e ansiedade. Vocês precisam usar o que têm. A verdade que foi escondida também traz força. Usem a caixa, juntos. Sem hesitar,
Marco e Clara se uniram, sentindo um laço inquebrável se formando entre eles. Eles ergueram a caixa, e o brilho dela intensificou, iluminando o ambiente como se o próprio sol estivesse nascendo. "Vamos descobrir isso!" Marco exclamou, sentindo a empolgação correr por suas veias. Assim que a entidade se aproximou, uma onda de energia envolveu os três. Clara gritou, e Marco fechou os olhos, e por um breve instante, tudo se tornou um borrão de luz e calor. Ele sentiu suas memórias passadas se entrelaçando com visões de um futuro desconhecido. Quando a luz finalmente se dissipou, eles se encontraram em um lugar que parecia familiar, mas ao mesmo tempo alienígena. Era um espaço vasto, repleto de símbolos ancestrais e a sensação de poder pulsando no ar. "Estamos onde é isso?" Clara perguntou, sua voz ecoando. "Este é o centro da verdade", a entidade revelou. "Aqui, todos os segredos estão guardados. Vocês têm que escolher: usar o poder para o bem ou deixá-lo escapar para sempre." O homem, o que se dizia pai de Marco, tinha reaparecido. Seu olhar estava sombrio. "Vocês não entendem o que estão prestes a fazer." Ele avançou, mas uma muralha de energia surgiu entre eles, protegendo Marco e Clara. O menino sorriu, erguendo a mão. "Vamos encarar isso juntos." Marco tomou uma respiração profunda. Ele nunca se sentiu tão conectado a alguém quanto agora. "Estamos prontos", ele disse. "Mais do que prontos." E com essas palavras, eles uniram suas forças em um único potente raio de luz. O impacto foi devastador. A energia cruzou o espaço e atingiu o homem com toda a força da verdade. Um grito ecoou enquanto ele desaparecia em uma explosão de sombras. "Está feito", Clara disse, seus olhos brilhando, sentindo a mudança se manifestar. Mas uma nova nuvem de incerteza pairou no ar. "E agora?" Marco sussurrou, o peso do novo poder em suas mãos. O futuro que, antes parecia sombrio, agora se desdobrava em frente deles como um campo aberto, cheio de oportunidades e desafios. "Agora", a entidade disse, a voz ecoando com uma calma serena, "vocês escolhem seu caminho. Lembrem-se, o conhecimento traz responsabilidade. O passado é um fardo, mas vocês têm a chance de reescrever o futuro." Os olhos de Clara brilharam com determinação. "Juntos, vamos fazer isso, em honra ao que perdemos e ao que fazemos a partir de agora." Marco sentiu a esperança brotar em seu peito. Eles não eram mais apenas irmãos perdidos, mas agora eram a chave para um novo começo. E enquanto a luz começava a envolver tudo novamente, Marco segurou a mão de Clara e olhou em seus olhos. "Vamos descobrir os segredos que ainda não conhecemos." E assim, enquanto a luz os consumia, uma pergunta pairava no ar. O que mais o futuro reservaria para eles? Que novos segredos ainda estavam escondidos nesse caminho que apenas começava? Esse é o momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.